Meus irmãos, a paz do Senhor. Tributar a Deus, magnificá-lo, exaltá-lo, pela alegria, satisfação, contentamento de uma vez estar junto dos irmãos aqui para nós cultuarmos, prestarmos a Deus o nosso culto racional. Eu gostaria que os irmãos rapidamente abrissem as vossas Bíblias no capítulo de número 7 de Lucas, e o Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, e o versículo de número 13. Perdão, versículo 15. Capítulo 7, o versículo 15. Livro de Lucas, capítulo 7 e o versículo 15. Eu quero ser breve, que os meus companheiros também querem falar. Quem achou pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Até aqui, irmãos. Meus irmãos, esse versículo, a passagem em todo, é um versículo muito conhecido dos irmãos. E eu, como espectador, eu já pude ouvir alguns irmãos em várias oportunidades falarem acerca deste versículo. E essa tarde o Espírito Santo me comoveu, e eu quero transmitir uma observação aos irmãos com todo temor e tremor. A Bíblia diz que esta mulher morava em Naim, e Naim ela só é citada nessa passagem bíblica. Ela não tem mais utilização em nenhuma outra passagem. A cidade de Naim, no original hebraico, ela significa deleite. Em uma informação mais popularizada, ela significa beleza. Naim fica, para acréscimo de conhecimento dos irmãos, Naim fica a 16 quilômetros de Nazaré, e é uma cidade conhecida por ter fora dela catatumbas, sepulcros e um enorme cemitério. E a Bíblia diz que aqui estava uma mulher que perdeu o seu marido e também perdeu o seu único filho. Eu olhei para a Bíblia e eu pedi ao Espírito Santo condições para entender como estava o coração dessa mulher, porque além de perder o marido, ela também perde o filho. E eu descobri, irmão, que não há crente espiritualizado que seja ele, não há crente tão espiritual ou salvo, mas não há nenhum de nós que esteja preparado para a morte ou para perder algo que está perto de nós. Esse dia eu via pela internet, pastor Neuto, uma reprise de um programa que passou na televisão, chamado Por Toda a Minha Vida. É um programa que reprisa alguns artistas que morreram e fizeram muito sucesso. E eu vi uma entrevista do cantor Leonardo, que perdeu o seu irmão Leandro, pastor. E ele diz assim que ele fez show durante 2 meses sem o irmão dele. E um dia ele estava fazendo show em São Paulo. Quando ele desce do palco, chega para ele e diz assim: rapaz, o teu irmão morreu. Ele falou que procurou chão naquela hora e não achou. Ele disse que quando chegou em São Paulo, no jatinho particular dele, quando ele entrou dentro daquela sala e viu o irmão dele que cantou tanto tempo com ele, dentro de um caixão, um terno de madeira, ele falou que a sua perna faltou força, e ele foi se arrastando até o caixão. E quando ele viu aquela cena, ele entrou em desespero, porque nenhum de nós está preparado para a morte. A Bíblia diz que essa mulher não perdeu só o filho, ela perdeu também o marido. E a maior, eu busquei conhecer, porque Lucas, ele enfatiza tanto que essa mulher estava em pranto, chorando. Há 3 razões, irmãos, porque essa mulher chorou. Primeiro, a morte do marido. Segundo, a morte do filho. E terceiro, o velório estava em silêncio. Quando morre um crente nosso, tem alguns hinos da harpa que nós cantamos, que foram de autoria para essas ocasiões que nós cantamos. E quando eu olho para essa mulher, o velório dela estava em silêncio. Por quê, David? Porque a cultura judaica diz que tem um hino que canta, o nome do hino é Kadish. Kadish é o nome do hino. Esse hino canta-se em velório. E esse hino é cantado pela pessoa do sexo masculino mais próxima da família. E a tradução de Kadish é: Deus dá vida e Deus tira a vida. Então, quando está levando morto a pessoa de sexo masculino, ele canta: Deus dá vida e Deus tira a vida. Mas quando nós olhamos para essa mulher, as 2 pessoas de sexo masculino da casa dela haviam morrido. Então não havia ninguém que pudesse cantar o Kadish para ela.
Não havia ninguém que pudesse bradar um louvor na hora da aflição dela. Não havia ninguém que pudesse cantar um hino para ela se alegrar, o Espírito Santo ou um agir de Deus pudesse consolar ela, porque estava em pleno silêncio. Irmão, silêncio é doloroso demais. Vocês percebem que Jó passou por tanta prova, e mesmo em meio à prova ele gritou e disse: meu Deus, o meu Redentor ainda vive. A própria Ana, no 1 Samuel, passou por tanta prova, mas quando chega no capítulo 3, ela ainda teve um hino para cantar ao Senhor. A própria Miriam ficou aflita antes de atravessar o Mar Vermelho, mas depois que atravessou, ela não se conteve e cantou: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas esta mulher não tinha nada, ela não tinha nenhum hino, pastor. Ela não podia cantar nenhum hino. Todos que poderiam puxar o hino estavam mortos. Tem gente dentro da igreja que ele não dá glória, não porque ele não está sentindo, é porque só Deus sabe o que ele está passando. Aí Jesus chega e diz para ela assim: não chores mais. Aleluia. Todo mundo tinha falado para ela: não chores, irmão. O velório na cultura judaica é 7 dias. Ela passou 7 dias dizendo: não chores, 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 não chores. De repente a última pessoa aparece e diz para ela: não chores. A última palavra é Deus quem dá. Obredek a pluvesnai. A última palavra sobre a tua família é Deus quem dá. A última palavra sobre o teu ministério é Deus quem dá. A última palavra sobre a sua enfermidade é Deus quem dá. O médico falou, o advogado, mas Jesus não falou ainda. A última palavra é Deus quem dá. O livro de Jó tem 7 vozes. O livro de Jó. Primeiro fala o diabo, depois fala o seu amigo Zoar, depois fala o seu amigo Bildade, depois fala o seu amigo Elifaz, por quinto fala a sua esposa: amaldiçoa o teu Deus e morre. Por sexto fala Jó e diz assim: maldito o dia que eu nasci. Mas quando chega a 7ª e última voz, a Bíblia diz que um redemoinho envolve Jó depois de 38 capítulos em silêncio e fala com ele, porque a última palavra é de Deus. É de Deus a última palavra. A última palavra é Deus quem dá, irmão. A última palavra é Deus quem dá. Para terminar, a Bíblia diz que ele tocou o menino e diz assim: fala, pode falar. Em outras palavras, ele está dizendo: canta, pode cantar. Você vai ter um louvor para cantar. Irmão, em nome de Jesus eu venho como profeta, porque a Bíblia é profecia. Profetizar para a tua vida esta noite que até aqui você não teve um louvor, até aqui você não teve uma aleluia. A vida te roubou, a circunstância te roubou um glória a Deus da tua boca, mas esta noite o Senhor toca no teu problema e te diz: pode falar, pode cantar, pode agradecer, porque